fazer uma recapitulação breve. Vocês acabaram de passar por um período de provas, né? Depois um longo descanso da minha disciplina, porque não teve aula, né? E aí vocês não vão ter visto o assunto. Eu quero acreditar que vocês estejam um pouco esquecidos. Então eu vou fazer uma revisão breve sobre coisas que a gente não fez, vou falar bem superficialmente, até porque de hoje em diante eu vou estar demonstrando para vocês a partir de imagens, de exemplos, para ficar mais claro cada um desses conceitos aqui. E eu estava falando na aula passada sobre a parte plástica da arquitetura. Normalmente quem trabalha com arquitetura, ou não só com arquitetura, também com a área visual, precisa se preocupar com técnicas ou com princípios para estabelecer resultados na agradabilidade visual, ou seja, fazer com que as coisas tenham um bom desempenho visual para ser agradáveis às pessoas. E aí eu expliquei para vocês que normalmente o objetivo geral de toda pessoa que trabalha com a área visual é conseguir atingir o estado máximo de harmonia dos elementos, que a gente sabe que teoricamente é impossível alcançar, mas a gente tenta sempre chegar perto dessa perfeição. E alguns autores vão chamar de harmonia esse estado pleno da concepção artística, outros vão chamar de unidade, eu gosto muito de chamar unidade, mas colocar harmonia porque é um conceito mais fácil de ser absorvido e compreendido por vocês. Normalmente, quando a pessoa atinge esse estado pleno de harmonia, é porque ele trabalhou com um desses conceitos que são objetivos maiores que se deseja alcançar quando se produz qualquer tipo, ou quando se trabalha com qualquer tipo de produção visual. E a arquitetura, não diferente disso, vai buscar esses conceitos também. E eu expliquei que a gente tem a pregnância, que é a capacidade que as composições visuais têm de se fixarem na mente. Ou seja, por alguma característica visual, ela vai ser fixada na mente, e porque existiu elementos que chamou, despertou a sua percepção visual. O equilíbrio, que tem a relação com a distribuição da percepção visual dos elementos, seja na horizontal, seja na vertical, seja no contexto em que ele estiver incluído, de maneira a fazer com que as pessoas achem agradável, tenham uma boa sensação da composição a ser analisada. Falei também da agradabilidade. Agradabilidade quer dizer tornar-se agradável a percepção visual humana. E aí você vai conseguir atingir a agradabilidade por uma série de fatores diferentes. Obviamente que a agradabilidade vai poder ser percebida por questões que são sensoriais, algumas até biológicas, algumas vão ter relações com o individual, mas normalmente não é o objetivo dos profissionais que estudam a composição plástica do ponto de vista técnico. Não sei se vocês lembram que eu fiz um exemplozinho na aula passada, onde eu mostrei para vocês canetas, e eu falava o seguinte, que a gente precisa, toda pessoa que estuda Gestalt, ela vai em algum momento se deparar com a comparação entre as partes e o todo. Para que eu faça uma análise desse conjunto de canetas aqui e diga se elas são bonitas ou feias, eu preciso analisar dentro do contexto em que elas estão colocadas se existe algum elemento, alguma linguagem ou alguma parte delas que dialoga entre as demais. E dessa maneira eu consigo fazer juízo de valor e atribuir a elas maior ou menor desempenho na agradabilidade visual. Já como elas têm essa linguagem que dialoga, eu posso falar que elas estão harmônicas e que existe uma unidade no conjunto. Seria até difícil nesse conjunto que tem uma harmonia tão grande de interação na linguagem utilizada na forma delas, identificar algum elemento que destoasse da agradabilidade. Mas eu posso, por exemplo, fazer juízo de valor quando eu introduzo um elemento como este e pergunto se ele é bonito na minha composição. Talvez, por ele ter características que não se enquadram nesse conjunto, eles vão apresentar, esse objeto aqui, nesse contexto, vai apresentar uma característica que provavelmente vai desagradar visualmente a maioria das pessoas, porque ela não faz parte da mesma linguagem desse conjunto. Não sei se eu dei exemplo aqui nessa sala, mas eu falei, por exemplo, do rosto de vocês. Se eu pegasse, por exemplo, deixa eu ver quem de vocês que tem um nariz bem masculino, vou pegar o dele que é o mais masculino que eu estou vendo aqui na sala. Se a gente pega e analisa o nariz dele especificamente, sem olhar o conjunto,
normalmente ele não vai poder fazer juízo de valor se esse nariz é feio ou bonito, a não ser que ele tenha características muito exageradas. Mas um nariz que está no limiar, a gente tem que analisar o conjunto do rosto dele. E provavelmente a maioria das moças que olhar para o rosto dele vai dizer que tem um nariz bonito, porque o contexto em que ele se encontra é um contexto que tem coerência. Mas provavelmente se eu arranco o nariz dele e coloco no rosto daquela moça que tem um rosto mais pequenininho e delicado, como é que é o nome dela de vermelho? Como é que é teu nome? É? Vanessa. Foi só para fazer você acordar também isso aqui para a aula. É porque eu estou usando o seu nariz e o seu rosto como exemplo. É que você não percebeu ainda. É, por isso mesmo. Eu estava falando que se eu pegasse o nariz do Bruno e colocasse na Vanessa, provavelmente as pessoas não iam achar que o nariz é bonito. Porque no contexto do seu rosto, que é um rosto feminino, pequeno e delicado, o nariz dele vai parecer uma coisa grosseira, porque é um nariz de proporções maiores e não tão adequados para um rosto feminino. E nesse contexto a gente consegue fazer juízo de valor. É importante que vocês sempre analisem, gente, que uma coisa é bonita ou feia quando ela é analisada a partir do seu contexto. Os gestaltistas, eles acreditam que o todo, ele é mais do que a soma das partes. Porque cada uma das partes que a gente for somando, elas vão ter características diferentes quando elas estão agrupadas de uma determinada maneira. E isso é interessante que vocês tenham sempre em mente para fazer uma leitura visual. Sim, mas eu estava falando ainda da clareza que tem a ver com o grau de objetividade da linguagem a ser passada. Quando você faz uma composição e as pessoas rapidamente, com muita facilidade, conseguem entender aquilo que você está propondo, se diz que uma composição foi apresentada com clareza. E ela pode atingir a clareza por uma série de outros fatores. Qualquer um, aliás, desses objetivos plásticos que normalmente se espera de uma composição, podem ser atingidos trabalhando com qualquer uma dessas ferramentas aqui. E outra coisa também que é importante vocês saberem, a maioria deles não se encontra isolada de uma composição. Normalmente, quando a gente encontra algo que teve clareza, muito provavelmente você também vai encontrar durabilidade. E muito dificilmente ela não vai ser gravada na sua mente. E é difícil que ela seja desequilibrada, porque se ela for desequilibrada, pode ser que ela não cause a durabilidade visual. Mas também pode ser que você não encontre isso tudo, tá? A maioria das boas composições visuais apresenta vários desses elementos, ou pode apresentar só um, que é mais raro. O importante é saber que normalmente elas acontecem de maneira combinada e não isolada. A gente estuda isoladamente para poder identificá-los na composição. O simbolismo é outro item também, que eu preciso de explicar, e que é importante ser notado também como a parte da composição plástica que explica o significado das coisas. Porque tudo que a gente faz, além de poder ser lido como belo, como bonito, ele também tem um significado. E muito provavelmente aquilo que tem um significado, que simboliza algo para mim, ele vai ter um valor plástico e pode ser lido como muito mais bonito do que simplesmente se ele for uma forma que me agrade na percepção sensorial. Por exemplo, quando uma mãe pega um álbum de fotos, e aquele álbum de fotos apresenta pessoas, e aquelas pessoas são seus filhos, aquilo pode se tornar de um valor plástico muito mais elevado, mesmo que naquele álbum tenha só monstrinhos, né? Porque é a mãe que está vendo aquilo. O que simboliza aqueles rostinhos lá? Não são só monstrinhos, são os monstrinhos que ela concebeu, então eles são maravilhosos e vão ter muito mais bonito, certo? E aí a gente vai lembrar então que para chegar nesses objetivos e nesses resultados aqui, que é o que normalmente quem trabalha com a área visual quer atingir, é possível chegar neles através de qualquer uma dessas ferramentas. E a gente viu, por exemplo, proporção, que tem a ver com o tamanho dos objetos, porque combinar objetos com determinadas proporções muito desiguais ou muito semelhantes pode ser mais ou menos desagradável à percepção visual. Continuidade, porque o ser humano ele tem tendência a buscar uma continuidade, o fim de uma continuidade, e os olhos percorrem um determinado movimento, e esse movimento pode ser agradável à sua percepção. Originalidade, porque coisas que são inusitadas e que apresentam-se como raras em determinado contexto, elas costumam ser vistas como mais belas. Complexidade, quando você
apresenta um elemento que ele precisa de algo mais para ser lido, ou você demora um pouco mais para fazer a apreciação, ele pode aparecer como elemento de destaque e justamente ter o seu valor expressivo destacado. Ritmo, porque a repetição de certos elementos, assim como acontece na música, ela é provocativa da percepção humana, e isso vai enriquecer também as composições. Porém, repetições muito exageradas ou muito monótonas, como a repetição de pode ser que não atinja o desempenho tão bom na agradabilidade visual. Simplicidade. O ser humano ele tem tendência a simplificar as coisas que são muito complexas de serem lidas. Quer ver um exemplo? Eu vou demorar um pouco para exemplificar ele com casos práticos. Vou pegar uma aqui, uma imagem que dá para a gente ver a simplificação de forma bem clara. Vou passar esse vídeo para vocês, porque ele vai ficar disponível lá no meu site, para vocês verem depois, para complementar o que eu estou falando aqui. Opa! Vejam, nessa imagem aqui do canto, nós temos... O que vocês veem aqui? Pensando rápido, olhando rápido, o que vocês enxergam aqui? Um quadrado. Gente, nós não temos um quadrado desenhado nessa tela, concorda não? Mas a gente tem tendência a enxergar um quadrado, porque o nosso cérebro simplifica as coisas. E por isso que normalmente composições que já são simplificadas, elas tendem a agradar também visualmente. Porque por ser fácil de ser lido, ela é uma coisa leve de ser percebida. E isso pode ser notada com muita agradabilidade pelas pessoas. Aqui nós temos, na verdade, 4 círculos com os cantos cortados, né? E acaba que quando a gente junta, ele tem uma outra leitura. E lembra do que eu falava agora há pouco, que os estudiosos Gestalt dizem que o todo ele é mais do que a soma das partes? Se eu tivesse com essas partes aqui viradas de uma outra maneira, eu faria uma leitura completamente diferente. Então o contexto em que você está colocando isso aí, glosando, pode ser, depende de como é que eu distribuo, mas você inverter os lados, né? Você colocar um atrás do outro, eu, por exemplo, eu tenho facilidade de ver um papinho nessas formas aí. Depende de como você gira ele, né? Eu faço uma leitura diferente com certeza. Bom, mas isso ainda é psicologia de Gestalt, eu não quero entrar nisso agora com vocês. Eu quero fazer uma leitura um pouco mais superficial e um pouco mais aplicada em arquitetura. Vamos voltar aqui para o que eu estava descrevendo. Sim, os extremos, ambos podem causar sensações agradáveis e desagradáveis do ser humano. Uma coisa que é complexa, colocada no contexto correto, ela pode estimular você de maneira positiva. Da mesma forma que algo complexo no contexto incorreto pode desagradar as pessoas. Querendo ou não, eles são elementos de uso, são ferramentas de trabalho. Mas a gente precisa conhecer como utilizar e em que contexto trabalhar para que elas cheguem nesse alto desempenho plástico, certo? Mas ambos funcionam, tá? Tem algumas situações onde os extremos eles não vão ter essa mesma conotação, mas nesse caso tem simplicidade, complexidade, eles vão ter sentidos antagônicos, mas ambos podem chegar no mesmo resultado, no mesmo desempenho plástico. O heraldismo, que é uma coisa, uma linguagem muito minha, que eu descobri a partir, inclusive, foi influência muito dos professores que foram estudiosos dos quais eu me baseei, que na verdade a heráldica era um elemento de representação da Idade Média, e eles pegam os símbolos daquilo que eles querem fazer e transformam em gasões e colocam de forma bem clara. A guarda, por exemplo, da Idade Média, os que serviam para cobrar impostos, eles colocavam no escudo um desenho de um cavalo, um cavaleiro em cima, um saco de moedas, e todo mundo que passasse por quem ele passava sabia que ele estava ali para cobrar impostos, né? Então os símbolos eles eram muito objetivos. Normalmente a gente chama de heráldico aquilo que, ao invés de você simbolizar e representar de forma conotativa, você vai lá e bota o próprio elemento. Como, por exemplo, você quer simbolizar um quarto feminino. Tem várias maneiras de fazer isso. Só o fato de você colocar uma cor mais quente, você já chega num quarto feminino, né? Normalmente quartos masculinos eles são desprovidos de cor. Ele tem muito
preto e branco. Normalmente, tá? Não quer dizer que todos vivem desse jeito. Mas você concorda comigo que é muito difícil um quarto cor-de-rosa masculino? E é muito fácil você olhar e achar que é de uma mulher, se ele for cor-de-rosa? Quase todo mundo concorda com isso, né? Então a gente consegue simbolizar uma mulher com um quarto só trocando a cor. Formas curvas também desse quarto pode ser uma maneira de simbolizar. E até então eu não estou falando de erotismo. Agora, quando eu quero simbolizar um quarto feminino, vocês lembram da aula passada que eu falava da propaganda da cerveja? E aí você pega, quer simbolizar a mulher e pega a foto da própria Juliana Paz e bota lá. A Juliana Paz é massa, é a gostosana do pedaço e da cerveja. E quando a gente quer fazer um apelo imediato e o timing da mensagem é curto e rápido, nada mais interessante do que usar erotismo, porque ele é apelativo e forte. Mas a Juliana Paz, com aquele peitão, com aquela bundona, 24 horas por dia na sua frente, meu amigo, não tem quem enjoe. Até a mulher da sua vida ter ficado sempre olhando para ela que enjoa. Imagina a outra que ela é só uma imagem, né? Então, a gente tem que saber dosar os preços na questão também do simbolismo. Tá? Semelhança. Quando os objetos têm características semelhantes, lembram do exemplo que eu falei aqui das canetas? Eles tendem a, em determinados contextos, apresentar também um grau de desempenho plástico elevado. E isso é interessante se notar nas composições. Proximidade é uma outra ferramenta de equilíbrio visual. Alguns elementos, quando eles estão aproximados ou quando eles estão afastados, eles podem compor melhor ou pior. Só para isso ficar um pouco mais claro aqui no nosso resumo, já que a gente está retomando, vocês concordam comigo que existe uma relação de desempenho na agradabilidade nesta composição? Existe outro desempenho na agradabilidade nesta composição? O que vocês acham mais agradável? Composição número 1 ou composição número 2? Quem acha que é 2? Está vendo? São a exceção. A limiar da percepção do ser humano, que a maioria das pessoas vão encontrar, eles preferem as distâncias médias. As distâncias muito curtas e as distâncias muito extremas, elas tendem a desagradar as pessoas. Portanto, a proximidade é um elemento de análise visual também, que vai denotar desempenho visual diferenciado em composições. Tu é de contra mesmo, né, Deus? Eu gosto de coisas mais limpas. Eu achei muito escuro o seu trabalho. Então, quando tem uma aglomeração de informações, eu acho que fica feio. Quando você faz uma coisa um pouco mais menos tá certo. E com certeza, gente, vai ter pessoas que discordam, que preferem um maior afastamento ou um menor afastamento, mas se lembrem, quando você é um profissional e está fazendo uma análise, que ela precisa ter algum parâmetro de comparação, você não vai trabalhar com as exceções, tem que trabalhar com a limiar da grande maioria. E qual que é o outro? Fechamento. Lembra da imagem que eu mostrei agora há pouco? Tinha umas figuras querendo ser fechadas, mas que não fechavam. Estão vendo aqui, ó? Aqui começou a ser feito um quadrado. O cérebro da gente não fica pedindo para esse quadrado fechar. Dá um incômodo, né? Dá vontade de chegar aqui e completar ele. Eu acredito que se eu estiver numa rua e eu ver uma coisa desse jeito aqui, que eu sou um rabisco de parede, se eu tiver com um lápis na mão, eu vou lá e fecho. O nosso cérebro, ele não entende três setas nunca. Ele vai e fecha e ele lê um triângulo. Tá? Então, normalmente, se isso causa incômodo e a gente fica pedindo, se o nosso cérebro fica pedindo, é porque provavelmente, para a percepção temporal do nosso cérebro, o fechamento dos elementos é uma coisa mais agradável. Você vê que aqui, ó, existem umas manchas soltas, que não estão fechadas, né? Elas estão abertas. Mas o que vocês leem quando olham para essas manchas? Porque o seu cérebro fez o fechamento. Está pedindo para fechar. Okay? Natural que haja essa relação. Eu também vejo um cachorro. Eu acho que é um cachorro também. Se for outra coisa, eu vou ficar decepcionado.
ele altera a normalidade dessa composição. Normalmente a gente percebe isso nas composições onde existem uma grande variedade, por exemplo, de linearidade, um elemento oblíquo entra na cena. E isso é um elemento impressionante. Por quê? A composição foi perturbada, a normalidade da composição se alterou e provavelmente isso vai focar a percepção visual das pessoas, se transformando em um elemento de tensão. Tem elementos de tensão que a própria composição em si pode denotar. Quando existem elementos divergentes, o ponto de tensão normalmente está nesse ponto de concentração da convergência. Desculpa, eu falei divergência, convergência. E isso aqui vai rolar uma tensão. Tá? Mas tem diversas maneiras de apresentar uma tensão. O importante é que a tensão normalmente é o elemento que altera a linearidade das composições. Existe aquela coisa uniforme e alguém é disforme e chama a atenção por ter criado essa tensão. Ficou claro, gente? Não muito? Ficou, né? Bom, eu acho que 100% claro não fica. Por isso que a gente vai começar a ter cada um desses diabinhos agora através de exemplos de imagens que vão variar aqui um pouco mais. Vamos começar a ver os elementos, os objetivos plásticos, que é clareza, agradabilidade, pregnância, equilíbrio, simbolismo e harmonia. Antes de eu explicar isso, é bom também vocês entenderem que existe uma outra maneira de analisar a composição plástica, que é o momento onírico citado por muitos autores. Que é quando o artista ou a pessoa que trabalha na área visual, ela se descola completamente do mundo real e ela simplesmente lança o que está no seu subconsciente ou no seu inconsciente. E é uma maneira de compor, mas na boa, eu particularmente não defendo isso, não acredito, porque eu acho que, inclusive, as composições que partem desse princípio, elas têm outros princípios. Peraí, eu esqueci de falar de um princípio aqui e que eu vou ter que falar dele. Eu pulei. Contraste, né? Não falei de contraste. O contraste serve para denotar diferenças notáveis entre os elementos da composição. A gente pode ter contraste de claro e escuro. Contraste de fundo com figura, ou seja, alguém que está fazendo um fundo e alguém está se destacando na frente. Contraste de tamanho, contraste de cor, ou seja, causou uma diferença notável de um objeto para um outro, é um contraste. E aí, quando você pega, por exemplo, aqui, essa tela aí, ó, do Miró, com a Miró, que é uma tela surreal, você percebe que ele usou de onerismo, né? E a época do surrealismo é uma época de onerismo total, né? O homem se desliga do universo real o tempo inteiro para fazer suas produções artísticas. Mas, gente, ele usou contraste aqui demais, contraste de claro com escuro e contraste de cor. O que seria desse homem e dessa mulher com esse monte de excrementos, que é o nome do quadro, né? Excrementos você sabe o que está rolando aqui, né? Um homem com a mulher e um monte de bosta no chão. Pelo menos é a minha leitura, né? Porque ele experimenta outra coisa. Tá? Mas, enfim, ele trabalha com um contraste, um fundo escuro, e coloca as pessoas no fundo claro para enfatizar essas pessoas aqui, né? Isso aqui na cabeça dele é o homem e a mulher. Tá? Tem um onerismo, tem toda uma loucura aí, né? Ele faz umas coisas fálicas esquisitas aqui, mas ele usou esse recurso plástico de contraste. Será que esse cara que fez essa coisa? Esse aqui eu que li, tá? Ele não me contou não, é a minha leitura, porque a leitura surreal, ela é muito subjetiva, ela pode dar margem a várias interpretações. Como eu vi um elemento fálico aqui, e eu vi um pé grande, eu intuí que isso aqui é um homem, né? E como eu vi uma coisinha meio cabeluda para baixo, não para cima, e um pezinho fino parecendo um salto aqui, eu intuí que é uma mulher. Mas olha, de verdade, eu não perguntei para uma Miró se era isso que ele pensou não, tá? Eu estou só chutando, tirando da minha imaginação. E aí você vê aqui, por exemplo, ó, essa composição arquitetônica que é muito punk. Ela tem uma deformação, né, completamente fora da realidade. Gente, não rola um certo ritmo aqui, né? Ó. Pra mim tem ritmo, isso aqui. Também não rola uma simetria, um equilíbrio. Também não sei. Eu acho que as duas composições, elas têm recursos plásticos aplicados de uma maneira ou de outra, mas eles aparecem na composição.
Vamos começar a entender de maneira um pouco mais prática. A harmonia, por exemplo. E a gente vai ver aí, ó, 2 exemplos. Bom, essa leitura não é muito minha, tá? Mas muitos autores falam das relações harmônicas que existem entre as curvas e a sobriedade do rosto da Mona Lisa e isso em relação ao seu fundo, que é um fundo muito misterioso também, que tem essa tal sobriedade que de novo a gente vê no rosto, e essa relação com as mãos, e fala de um jogo de interações entre a composição, e faz dela a tela, a segunda tela mais cara, né? Há um tempo desse, se eu não me engano, o Clique foi dado o maior valor, foi elegido como a tela mais cara do mundo, e eu acho que a Mona Lisa caiu para a segunda. E eu particularmente não faço leitura da Mona Lisa não, tá? Eu estou aqui até escrevendo que os artistas contam com a Mona Lisa, e tem esse jogo de interações harmônicas. E eu acredito que tem mesmo, mas eu não acho que ela é tão harmônica assim para ser a segunda e a outra mais cara. Mas enfim, lembram que eu falava do simbolismo, e quando essa imagem simboliza algo, ela tem um valor mais elevado? Obviamente que ela deve ser uma obra muito cara também, porque ela simboliza uma história obscura do Da Vinci, né, que executou esse quadro, que pode significar o eu obscuro dele, que era a mulher que estava guardando dele, que não podia expor, ou uma mulher que era o amor da vida dele, que era uma pessoa do alto escalão, e que ele não podia revelar. E, portanto, ele pintou de maneira misteriosa, e tem alguma coisa nesse olhar cínico dela, né, que deve estar sendo contado. E aí começa a aumentar as dúvidas e as possibilidades de leitura dessa obra, que vão aumentar o seu valor simbólico. Bom, eu não consigo ver uma harmonia, uma interação tão forte entre os elementos dela, apesar de ter alguma coisa. Mas eu vejo muito nessa tela aqui, nessa composição da arquitetura interna. Porque você vê, ó, que tem as partes dialogam entre os de maneira muito harmônica. A repetição do claro e escuro que aparece na parede, a gente nota também ele na tela do quadro. E essa diferenciação de quadrado e redondo que acontece na parede, ele se repete aqui no móvel. E esse ritmo de quantidades que tem 3, 2, 1. Será que não acontece de novo? 3, 2, 1. Você viu que leitura 2 é diferente que eu consegui fazer agora? Ó. É porque tudo depende de como você faz a leitura do ritmo, né? Eu vi um ritmo assim, ó. 3 elementos quadrados, né? 2, que são duas. Que é isso? Duas alguma coisa que está aqui na parede. Deve ser 2 amarelas. Parece luminárias. 2 luminárias. Essa bola está sozinha caindo, né? Que é também não pendente. Já que eu fiz 3, porque são 3 objetos. 2, que são 2 redondos brancos. E 1, que é um preto. Essa leitura aqui, gente, ela é imperfeita, porque ela pode ser lida de diversas maneiras. Mas uma coisa certa. Existe uma lógica de quadrado, redondo, contraste de branco com preto, que se repete. E essa repetição e essa interação que vai e volta dos objetos para cima, para a parede, para o quadro e para esses outros elementos, é uma coisa que torna essa cena muito harmônica. Porque as partes dialogam com o todo e dialogam entre si. Está claro isso aí? Acho que esse exemplo é bem melhor de se entender do que a Mona Lisa. Eu giro bastante a cabeça para entender a Mona Lisa. Não entendi ela muito bem. Isso que eu posso ter exemplo dos tempos. Clareza. O que eu falei sobre clareza? Tem a ver com o grau de objetividade que a composição apresenta no fundo. Ou seja, quanto mais rápido você consegue atingir a linguagem que se esperava pela pessoa que expressou aquela composição, mais ela teria uma clareza. O quanto melhor é passada a mensagem que você objetiva. Por exemplo, o Mondrian aqui, quando ele colocou essa cor tão forte separando esse quadrado do outro, ele deixa bem claro que ele está fazendo uma composição de quadrados maiores e menores e que este é muito diferente deste. Já se ele colocasse um quadrado aqui de um vermelho um pouco mais claro, lembra que o nosso cérebro tem tendência a simplificar as coisas?
talvez a gente aproximasse esse quadrado desse e não ficasse pregnado na mente da gente a ideia de que esse lado é para cortar e o lado superior vermelho e aqui é outra figura. Podia ser que a gente juntasse os dois e não lembrasse que esse pedaço é destacado. Isso ainda não está sendo clareza. Aqui no Márcio, por exemplo, quando a Lina Bobardi faz o Museu de Arte Contemporânea de São Paulo e ela solta ali no chão, ela deixa bem claro que ela queria fazer um prédio todo. Obviamente, gente, partindo do raciocínio dela, isso foi muito estrutural também. Ela deve ter toda uma lógica estrutural para embasar isso aí, mas também tem uma lógica artística. Porque ela poderia simplesmente pegar, soltar isso do chão, mas pegar essa estrutura todinha e colocar aqui nessa altura. Será que ia ter a mesma clareza de soltura que teria se ela tivesse levado tanto? O quanto ela levanta aqui significa muito para a composição plástica. E outra coisa, se ela pegasse e deixasse essa estrutura que dá o suporte da construção coletiva e na cor de concreto igual o resto do prédio, as pessoas não iam bater o olho nessa estrutura e entender que isso aqui é uma estrutura de suporte que está suspendendo esse prédio todo. Quando ela pinta de vermelho, ela enfatiza, caramba, olha aqui o sistema desse prédio. É esse ar, esse corte que está por cima. Então ela dá muita clareza na intenção plástica dela quando faz isso aqui. Mas vamos pegar um exemplo um pouquinho mais palpável. Tem outra maneira também de você descobrir clareza. Vamos fazer de conta que essa sala aqui era uma sala, não uma sala de aula, era uma sala de verdade. Se eu quisesse praticar em jardim, sala com jardim. E agora eu pergunto a vocês, vou compor ela, tá? Sem pensar em nenhum dos conceitos que eu passei agora há pouco. Vocês acham que eu usei de clareza quando eu fiz esse projeto da sala com jardim? Se tivesse que ser analisado a partir daqueles princípios que eu ensinei agora, dizendo que essas ferramentas são as que fazem a gente chegar nesse objetivo aqui no meio através das ferramentas de fora. Qual desses recursos que você acha que eu usei mal para não atingir clareza naquela composição? Equilíbrio? É? Justifica o equilíbrio. Equilíbrio. Ok, então você pensou a mesma coisa que ele, só falou a palavra diferente. Equilíbrio, ó, dá para não confundir, que realmente é muito confuso. Proporção tem a ver com tamanhos. Equilíbrio tem a ver com posições contextuais. Se você coloca objetos em determinadas posições, eles podem atingir equilíbrio. Nesse caso aqui, não foi a posição do boteu jardim que causou a falta de clareza, né? Foi a proporção que eu trabalhei. Porque com certeza, se eu chegasse aqui e fizesse isto aqui, ó, ia ficar muito claro para as pessoas que quando eu fiz essa composição, eu queria fazer uma sala com um jardim. Okay? Obviamente que eu ia estar atingindo outros recursos e outras nuances de possibilidades plásticas, mas serve para explicar a clareza que alguém está estudando nesse momento. Cuidado com os termos-chave de cada um desses elementos, tá, gente? Eles são muito fáceis de se confundir e são hipercomplexos de se entender. Na verdade, inclusive, quando a gente lê composição plástica nos livros desses autores, eles fazem uma viagem na maionese profundíssima. Até porque a maioria desses temas eles são baseados em psicologia. E a psicologia é uma coisa fácil de ser entendida, né? Então eu estou, na verdade, mastigando e aplicando na área de arquitetura para ficar fácil a leitura para vocês. Pregnância. Como eu já havia falado para vocês, a pregnância tem a ver com poder. Vamos fazer a coisa de maneira meio caricata. Poder de impregnância, tá? Não é bem isso. Mas só para ficar fácil de vocês fazerem a leitura lá na frente. Então, quanto mais isso aí puder impregnar o seu cérebro com informação e você não conseguir se livrar daquela informação, mais a composição é rica em pregnância. Então, eu escolhi essa imagem aqui, por exemplo, que é uma imagem de um escultor hiperrealista, porque ele mostra
uma cena de uma senhora frágil que está em estado terminal. E ela tem uma expressão fortíssima, né? Ela é muito real, ela parece realmente uma pessoa de verdade. E ela me sensibilizou muito. E foi uma cena que eu demorei para esquecer. Fiquei chocado quando eu vi essa estátua. E esse artista, inclusive, ele tem vários outros. Ele tem um velho grandão, tem um bebezão cheio de veia, hiper real, tem uma mulher grávida, deitada. Tem uma série de outras esculturas, não só esse, tem outros artistas do hiperrealismo que eles fazem esses bonecos de cera que são muito perfeitos. Né? E para mim ficou uma imagem muito forte que eu demorei para esquecer. Então isso seria um exemplo de pregnância. Aí você pega ali, ó, uma obra arquitetônica da Zaha Hadid. Ela usa de muita complexidade, ela usa formas inimagináveis pela maioria dos arquitetos até a época do modernismo. E faz coisas muito fantásticas. Ele fica até definir o que essa forma de coisa louca que a Zaha Hadid faz, né? Eu não consigo ver de maneira muito funcional as coisas que ela faz, mas ainda assim consigo ser mais fã dela do que os irmãos. Eu acho que os erros funcionais dela são menos distantes. Mas enfim, ela usa de complexidade, porque essas coisas são complexas, elas são tão difíceis de acontecer, que elas marcam a percepção da gente, você demora a esquecer isso. Mas você não consegue atingir pregnância só por choque. Isso aqui é um elemento de choque, é um elemento de choque. Você pode, de maneira muito mais suave, mais sutil, também atingir um resultado plástico coerente, de impregnância, de maneira mais suave. Por exemplo, o fato de você olhar para esse quarto, que é todo branco, e de repente você reflete um copo vermelho aqui, e olha para a cadeira vermelha, numa cena, e tem uma prateleira vermelha, e ela reflete aqui, ó, com vermelho, aí você bota uma linha de decoração com vermelho, e quando chega aqui, ó, no pé da cama, uma base vermelha, e aqui na outra vermelha, a prateleira aqui vermelha, a gente fica gravado na mente que existem repetições de elementos, ou seja, por repetição, por ritmo, né, que são uma das ferramentas que a gente viu, que atinge esses resultados, que vai fazer com que essa cena fique gravada na mente das pessoas, o quarto branco dos detalhes vermelhos. Como eu venho do lugar desse quarto, assim, lembra aquele quarto que tinha um monte de detalhes no vermelho? Porque esse vermelho que ele colocou aqui é um elemento pregnante. Seja pela cor que causou contraste, e lembram que eu falei que contraste é uma ferramenta que atinge isso aqui também, que atinge um dos elementos que são objetivos de quarto. Então, seja por ritmo, tá? Seja por contraste de cor. Esse cara conseguiu atingir pregnância. E o simbolismo? Eu falei para vocês já, né? A gente chegou na aula a comentar, chegou até revisando isso, chegou até a estudar, sobre o significado dos degraus na frente das igrejas. Não? Falei? Não, repito, que muita gente falou que não é porque não lembra. Gente, mas normalmente as escadas que ficam na frente das igrejas, elas têm um simbolismo associado à divisão entre o mundo profano e o mundo sagrado. Quando você transpassa essa escadaria de uma igreja, abre as portas, você de repente dá de cara com o mundo sagrado. Mais sagrado ainda quando você, ao abrir, se depara com o altar. Porque lá ao fundo tem uma abertura genital. E o poder divino está penetrando no altar, trazendo a energia de Deus para os fiéis. Isso é lindo, é emocionante. E tem um significado. Justamente por ter significado, o seu valor plástico, ó, se eleva. As coisas que significam algo para o ser humano, elas têm muito mais valor do que aquilo que você só olha e percebe como interessante. Porque elas têm uma história a ser contada, ou uma história que já foi contada e você lembrou daquela história. Normalmente, as coisas que têm valor espiritual, elas têm um valor simbólico mais alto ainda. Por isso que a gente encontra na igreja um dos maiores elementos de simbolismo que a gente pode ver na arquitetura. E aí você já pararam para pensar por que a igreja é assim tão vertical e que simbolismo a gente pode representar? Oi? Está todo mundo com medo de falar. Jesus, fala aí para escutar. É uma coisa bacana. É uma leitura possível de certo, né? Porque você olha para a igreja, o topo dela está voltada para os céus, né? Mas você já pensou o quanto que você se torna diminuto em relação a uma coisa que é desse tamanho? A gente sabe quando que as igrejas começam a ficar tão exageradamente verticais
castigador. Se você pecar, vai para o inferno. E eu sou Deus, poderoso, grande, enorme, você pequeno. Pago o dízimo. Isso tem um simbolismo também, né? Se você não conseguir diferenciar essa proporção de quem é poderoso e quem é pequeno, vocês já escutaram uma música evangélica que faz assim: sou tão pequeno. Já viram essa música? É porque eu não estou no ritmo. Eu acho linda a música, mas ela tem um sentido simbólico também, tá? É mostrar que ele está lá em cima. Paga o dízimo. Não é isso não, tá? Tô brincando. Mas assim, é o poder divino e demonstrando que nós somos muito pequenos em relação a Deus. Tem um simbolismo relacionado com isso também. Nossa, se esse vídeo for assistido por algum igreja, eu vou ser decapitado. Agora já fui. Né? E aí vamos voltar para aquele papinho lá do Niemeyer. Gente, que eu só detonava o Niemeyer, né, nas aulas de conforto, funcionalidade, copresença. Gente, mas agora ele vai falar do cara que é o cara quando se fala de simbolismo. Se tem alguém que sabe fazer simbolismo, é o Niemeyer. E não tem igual no mundo inteiro. O cara sabe fazer. Porque a igreja normal, você sobe a escada e passa do profano para o sagrado, acabou. E aí você olha para o altar e tem aquela luz entrando que é a luz divina. Antes era grande, né? Mas aqui agora eu vou falar de uma grande muito maior. Quando você vai para a igreja do Niemeyer, você desce uma rampa, muitos metros abaixo, e você vai mais profundo que o profano pode te levar. Você está nas profundezas do inferno. E de repente, naquele túnel negro, em meio àquela visão, tem uma portinha. E aquela portinha é a luz no fim do túnel que nós, pecadores, estamos procurando, né? E ao chegar naquela luz no fim do túnel, a amplidão total, o poder divino, e ele não é uma coisinha pequenininha, ele vem de todos os lados. A emoção é estonteante. Eu estou falando porque eu senti isso, né? De lá a primeira vez. É lindo. E olha, os anjos caem do céu. Isso é violento, né? Você não pode quebrar toda essa poética quando você assiste a missa em sol quente, né? O eco do padre falando, não vou voltar para isso tudo mais não. Mas a questão plástica é realmente divina, né? Sem falar que você já entra curioso para sair do profano e entrar no sagrado, quando você olha por fora, e essas mãos, elas, além de estar em estado de louvor, elas estão apontando para o divino. Isso é fantástico, é maravilhoso, né? Então o cara sabe simbolizar, né? Isso é uma possível leitura que a gente vai ter normalmente na igreja. Muito dramático isso, né? É o quê? Mas é porque eu quero que isso fique gravado na cabeça de vocês. Se não fizer o drama com essa intensidade, vocês vão esquecer. Ah, não fala isso. Eu acho ela tão bonitinha. Não, as duas são a mesma, tá? É a mesma música. Ela só está composta, o visagista aqui, ele fez duas composições do rosto dela para a gente poder fazer uma análise. E aí, gente, a agradabilidade, ela tem relação com ser agradável à percepção visual ou não ser agradável. Algumas coisas vão ter a ver com a nossa interpretação individual, que não é o nosso objetivo de estudo aqui hoje, tá? A gente quer aquelas coisas que elas podem atingir um público geral na percepção visual. E tem algumas coisas que dá para explicar, não só biologicamente, como cientificamente. Eu cheguei a falar para vocês sobre percepção de cor, retina do olho humano, que a mulher percebe de um jeito e o homem do outro. Falei isso para vocês, né? Sério? Falei? Não falei nada de plástico ainda, já toquei nesse assunto. Não. Só resumidamente, porque a gente vai ajudar isso mais profundo lá na frente, porque eu vou falar de contraste de cor, e aí a gente vai entender melhor essas questões. Mas olha, a mulher, ela tem capacidade biológica destacada do homem de percepção de cor. Porque existe uma quantidade de terminações nervosas que ela tem na fóvea, que fica no fundo da retina, que dá a ela essa capacidade. Então por isso que o homem passa na frente de uma parede
A mulher passa na frente de uma parede cor-de-rosa, ela faz assim, ai que bonitinho, rosa quente, rosa choque, rosa, fala outro rosa ali, não sei. Rosa fúcsia, né? Rosa chiclete, rosa qualquer coisa. E ela tem essa distinção toda natural. Mesmo que não fosse uma questão sentimental, que daí ela também tem, psicológico da mulher diferenciado, ela também está mais preparada biologicamente para identificar matizes. Ela percebe melhor diferenças de onda do espectro eletromagnético. Foi massa aí. Já o homem tem uma quantidade maior de receptores nervosos que dá a ele a diferença de contraste de luz. Portanto, ele percebe melhor os espaços, especialmente os grandes, do que a mulher. E a mulher percebe melhor as cores. Sim. Não falei nada que o rosa tem essa percepção. Eu falei que a percepção da cor para a mulher é maior, porque ela tem mais células nervosas dentro da retina. Mas veja, ó, existe uma coisa que não diferencia do homem para a mulher. Todos nós temos um pouco mais de receptores azuis, e na sequência de amarelos, e muito menos de vermelhos. E sabe o que isso quer dizer? Que qualquer um de nós, se ver uma superfície toda azul, vamos ter uma intensidade de excitação visual. Já que a gente olha para uma vermelha, todos nós vamos ter medianamente, aproximadamente a mesma quantidade de excitação. Porque, lógico, eu tenho receptores nervosos vermelhos uma quantidade no meu olho, ele tem outro, ela tem outro, principalmente as mulheres têm outros que nós homens não temos. Óbvio que existem exceções e tem homens que têm mais que as mulheres. E outra coisa, as crianças têm uma quantidade, os adultos têm outros, os velhos têm outros. Tá? Os negros têm outro, os brancos têm outro, os amarelos têm outro. Os cegos, eu não sei se os deles funcionam. Eu acho que não funciona os que eles têm lá, né? Porque de repente eles têm, né? Os dos daltônicos são outros. São bem outros, né? Muito diferentes. Inclusive eu conheço um arquiteto que é daltônico que é uma piada a vida dele. Pense como ele sofre para trabalhar. Gosto muito dele, ele é professor também. Dá uma maquininha aqui desse, né? Oi? Dá uma maquininha aqui desse cor, né? Não, tem um monte de maquininha que cor. Não, tem várias. Aí o Will, você bota na parede e fala, vermelho, terra. Aí tá. Resolveu o que ele tá. Não, eu acho massa isso, porque eu sou, quando eu falo que o homem tem menor capacidade, eu estou completamente nesse campo aí. A minha percepção de cor é uma coisa horrorosa. Eu estudo muito e fico lendo castelo o dia inteiro para poder fazer distinção. Isso para mim é péssimo na minha profissão. Mas peraí, não deixa eu viajar não, deixa eu voltar atrás. Eu estou querendo dizer que se a gente olha para um espaço vermelho, qualquer um de nós deve excitar muito mais do que se olhar para uma parede azul. Por quê? A retina do olho da gente tem essa quantidade de células que dá a gente essa percepção maior e excitação maior ou menor. Se eu tenho poucas células vermelhas, eu tenho que trabalhar com a mesma informação com a quantidade de receptores muito menor. Eles cansam. Já se eu tiver uma quantidade grande, eu não canso. Por isso que se você olhar com a área externa e for olhar, o que você vai ver? Em cima o céu. Em grande quantidade no área externa, vai ver muito verde, né? Nem toda cidade vai falar desse verde, mas para ver verdade, tem muito verde em Brasília. Ou seja, a gente tem grande de verde, de azul, de amarelo que vai dar verde, mas a gente não cansa nunca. Olhando para o céu então, perfeito. Agora, se a gente olhar para uma composição vermelha, ela vai ficar muito mais. E dependendo do contexto, mais ainda. Porque no mundo artificial, poucas coisas são vermelhas, ela é rara. Então ela excita muito porque ela é original. Ok? Excita porque você coloca as células, tanto as da percepção óptica quanto as do seu cérebro, para processar a informação. Digamos que a excitação é o segundo reflexo depois que você é chamado a atenção para aquele estímulo. Porque veja, ó, o vermelho é uma coisa que bota seu cérebro para trabalhar e para processar. Tá? Você captou uma imagem, ela é vermelha, seu cérebro fica processando aquele vermelho. Aí vai fazer um experimento. Não. Pode ser que você volte no
no magenta, ou no vermelho, ou no roxo, tá? Mas, com certeza, só por uma questão biológica, se a gente for analisar só o biológico, o vermelho vai ser uma das que mais vamos destacar, porque ele é a que de maneira pura consegue ser sentida somente com poucos receptores. Porque, dentre outras coisas, a leitura cerebral que o ser humano faz do vermelho é de excitação. Excitação ou estímulo. Pode ser excitação sexual, sim, é uma dessas, excitação nervosa ou estímulo de apetite. Porque o que existe, quase tudo que é comestível para a nossa percepção visual, tem a coloração avermelhada, certo? Mas ela também pode ser excitação em vários outros sentidos, porque vermelho também é sangue, né? E isso pode excitar você de uma maneira diferente, que não é a sexual, que não é a do apetite. Também, é muito erótico. Tem várias explicações para o batom vermelho, tá? Mas essa é uma das possíveis também. Por isso que eu falei também. Tá? Mas olha, as leituras, eu estou até estendendo o papo mais do que eu devia. A gente precisa falar muitos outros. Mas olha, a leitura do posicionamento das cores, quando ela é colocada sobre a superfície que você escolhe, e quando ela é colocada sobre você, é totalmente diferente. E as pessoas não fazem, o contexto tem que mudar, o estímulo que você quer fazer com o corpo em determinados contextos vai mudar completamente sem entender. Eu já vou me estender nesse assunto não, porque cor é outra coisa que eu vou falar lá na frente quando eu falar de contraste, tá? Por enquanto eu vou parar um pouquinho nessa questão da percepção. E eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, outra coisa que dá variabilidade, que é uma coisa que é constante. Vocês sabiam que a posição dos objetos muda essa percepção? Por exemplo, uma coisa que está embaixo ela tem um peso, que está no meio do outro, que está em cima do outro. Você já imaginou se esse chão, que é todo cheio de pintinhas, cheio de quadriculadinhos, fosse no teto? Você não ia achar muito mais pesado, você não ia achar, nossa, que teto carregado. Ele é branco. Isso já vai pesar muito menos do que se fosse esses pontinhos marrons que tem nesse granito. E esses veios, né, que estão aparecendo nele. A gente tem tendência a perceber tudo que está em cima como mais pesado, e tudo que está em cima precisa ter proporções, cores, contrastes menores para ser lido como mais agradável. Isso é uma percepção neural de quase qualquer ser humano. Até porque as coisas que pesam muito e elas ficam na posição superior, elas dão a gente sensação de queda, de que aquilo pode cair sobre a gente. Então a gente não gosta muito de ver. Percebam que quando a gente olha, por exemplo, e tem outra coisa, tem a ver com o grau de raridade dessas coisas. O que a gente vê quase sempre ao olhar para cima num contexto artificial? Que cor? Branco, quase tudo é branco. E numa cena natural, a externa? Azul. Azul não é elétrica, gente? Mas o cérebro não capta como é. Com certeza. Tem a ver com o grau de raridade da repetição dessa percepção que a gente tem. Desde a existência do primórdio da existência do homem, que ele sempre percebe as coisas desse jeito, e ele normalmente anda na linha frontal mais do que no inferior e no exterior. E normalmente ele percebe mais no exterior, porque ela vai em maior quantidade. E ela é sempre leve e azul no espaço externo e branco no interno. E mesmo no externo, quando ela não é azul, ela vem algo bem mais leve, que são as nuvens brancas de novo, né? Então, a gente tem tendência natural a olhar para cima e só ver cores claras ou azul. Portanto, quando a gente faz um teto colorido, a tendência natural de qualquer ser humano é que ela pese muito. E é muito mais fácil você denotar algo como agradável quando ele é branco do que quando ele é colorido. Porque nós estamos acostumados com esse contexto. O ser humano foi condicionado a essa percepção e a ter essa percepção como normal. Nossa, o teto branco tem tanta explicação. A primeira delas é que é óbvio, fácil, prático e barato. Essa é a principal, que ninguém quer saber de outra por conta disso. Mas o teto branco reflete a luz. O teto branco, ele amplia a sensação de espaço.
Ele dá uma série de outras vantagens, né? Então, por isso que acaba sendo branco qualquer jeito. Mas não se esqueça que a tinta mais prática, que existe maior quantidade, que é mais barata de comprar, é a branca. Só isso já é fazer todos os testes serem brancos sem nenhuma pressão. Não. Não. Pelo contrário. A textura fosca, ela mostra menos os defeitos. A cor branca não. A cor branca tem enfatiza os defeitos. Especialmente se ela está iluminada, tem muita luz aí que ela mostra os defeitos. Aliás, quando a gente está fazendo pintura na obra e você quer perceber os defeitos, o pintor vai lá e passa uma demão de tinta branca para ver. Ele queima, a gente chama a linguagem de obra queima. Ele queima o teto de branco para poder sentir os defeitos, quando ele vem e passa uma demão da tinta da cor que vai ser. Não só no teto, na parede. A parede ele está olhando lá e não está vendo os defeitos. Não estou sabendo, tem que dar uma demão de marca. Ele pega o rolo lá bem leve, bem seco, e passa um branco assim por cima. Ah, enxerga os defeitos. É marca, depois ele pinta da cor que ele quer mesmo. Tá? Aliás, você vai ver os defeitos do piso e os que não são do piso, né? Porque tudo quanto é coisa na vida se enxerga. A marca da sua mão, do seu dedo, do seu pé, o fio do seu cabelo e outras coisinhas mais nojentas que não vale a pena comentar agora. Né? Sim, outra coisa que a gente, como eu estava falando de peso e percepção na porção superior, a gente tem tendência natural, gente, é do ser humano. Tudo que está em cima é mais pesado e tende a ser menos agradável. Olha o que acontece no rosto aqui dessa moça. Tem dois posicionamentos de visagismo aqui no rosto dela. O que vocês acham que está mais bonito? Menos feio, tá bom. Menos feio. É número 1 ou número 2 que vocês acham menos feio? Coitada dessa moça. Ela tá num livro tão famoso. Ela vai provavelmente prender o vídeo hoje em dia. Bom, pelo menos ela é uma artista famosa, né? Eu particularmente acho ela bonita aqui na número 1. Mas vocês concordam que a maioria de nós acha que o número 2 é mais feio? É menos agradável a percepção visual? Por quê? A proporção que se encontra na parte superior da composição do rosto dela está numa proporção perceptível menor no número 1 do que no número 2. A testa dela é enorme. Eu acho que a orelha também ajuda, né? Querendo ou não, a orelha também está mais na porção superior do que inferior e acaba dando essa percepção. Ó, se a gente pegasse um elemento que está na porção inferior, que é o lábio, e ele fosse grande, ele não ia tornar o rosto tão mais desagradável quanto a orelha causa, porque a orelha está lá em cima, né? Quem é que reclama de uma mulher dos lábios grandes? Ninguém, né? É sensual. Não sou eu a mulher, tá? Fala sério. Estou falando da Angelina Jolie, por exemplo. Coitada da menina. Vou tentar botar rosto de pessoas aqui como exemplo nas próximas aulas. Senão vocês têm nada. Coitada vira algo de chacota. Moça muito bonita, vocês fazem isso com ela. Então, outro elemento de percepção plástica que a gente vai ver. Equilíbrio. A gente diz que uma cena está equilibrada, gente, ou com a composição está equilibrada, quando a quantidade de peso está distribuída de maneira que a gente perceba como agradável a percepção. E aí, a gente está vendo aqui uma leitura aí nesse vestido concebido pelo livro São Paulo, que dá o peso mais óbvio, o equilíbrio mais óbvio possível, que é aquele equilíbrio simétrico. O que você faz de um lado, você faz do outro, ponto final. Gente, essa composição, apesar de transmitir realmente equilíbrio e ser bem lido pelas pessoas, ela não é vista pelas pessoas que trabalham na área visual como uma composição mais rica. Por quê? Ela é muito óbvia. E tudo que é muito óbvio tende a não ser tão bem lido pelas pessoas como algo que é mais inusitado ou mais original. Agora se lembre, ser óbvio é diferente de ser simples. Tá? Não estou dizendo que aquilo é uma coisa, porque simplicidade é um outro elemento, é uma outra ferramenta de obtenção
de desempenho plástico, tá? Mas a questão de ser óbvio é que não costuma ser positivo. Que horas são, hein? Não, a gente tem até que horas? 9h40, 8h40. Percebam que aqui, gente, nós temos dois exemplos de equilíbrio. Esse equilíbrio é assimétrico, tá? O que tem do lado não é a mesma coisa que tem do outro lado, mas a gente percebe de maneira agradável da mesma maneira. Esses equilíbrios são tidos pelos fisiólogos de evolução como mais ricos, porque ele dá possibilidade de interpretações diferentes e você precisa trabalhar mais o olho, ler mais a cena para compreendê-lo e chegar numa mensuração de valor plástico. Aqui, por exemplo, ó, se a gente pegar e puxar uma linha um eixo aqui de gravidade nessa composição, nós vamos perceber que existe, não está simétrico, não está igual. Existe um grande elemento pesado do lado direito e do lado esquerdo, se a gente botasse para competir o vermelho, um elemento muito
por exemplo, mais uma composição onde, se a gente traça um eixo, a gente percebe que esse vestido não está igual. Existe uma distribuição diferente de peso, mas notem que o peso que existe aqui nesse vestido, desse lado em que não existe o tecido, ele talvez até pese mais ainda do que esse pedaço que está construído com o tecido. Por quê? A curva feminina é um elemento de percepção de destaque. Qualquer área exposta por uma mulher é um elemento de percepção que vai, se ele não vai aguçar só o homem por uma questão sexual, ele também vai aguçar a mulher por curiosidade no mínimo. Porque em algum momento pode ser também, né? Que não. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, que esse peso do braço dela aparecendo aqui vai acabar se equivalendo ao peso desse braço. A gente pensar no movimento que a roupa deu aqui, talvez até tanto quanto o peso desses dois elementos à esquerda, por conta do braço dela que está presente aqui. E assim é completamente assimétrica. Percebam também que algumas cenas elas podem passar rapidamente a sensação de equilíbrio, mesmo não sendo iguais, só que a gente olha rápido e pensa que é tudo igual. Se você olha para essa cena aqui, você tem absoluta certeza que está tudo em volta de um lado do outro, está simétrico, né? Mas se você para olhar com calma, você percebe que esse banco ele não está encostado aqui perto, ele está aqui perto do eixo da simetria, já ele está afastado um pouco. Ele vai ficar no meio dessa coluna, já ele está afastado para lá. A quantidade de pessoas que tem de um lado não importa o outro. Mas numa leitura rápida, existe uma simetria visual aqui. E a gente alcança o equilíbrio ótico disso aqui também. Elementos que são interessantes para a leitura de peso: tamanho, proporção, volume. Mesma coisa, né? Quando os elementos possuem formas, grau de detalhes, tipo de informação semelhantes, o que vai sobrar para ser analisado é o volume que essa figura tem. Nesse caso aqui, gente, a gente poderia até analisar uma outra coisa que é interessante que vocês vejam. Quando a gente analisa um eixo horizontal, eu até deveria ter falado isso nas cenas anteriores, é bom que vocês entendam que a distância em relação ao eixo de gravidade da cena vai mudar o peso relativo delas. Ou seja, vou fazer uma situação aqui. Não, pula. Eu vou ter uma imagem aqui na frente que dá para explicar. Nesse caso aqui, o que vai ter maior preço dessas torres aqui, né, seria o terceiro elemento da esquerda para a direita, porque as informações são iguais, porém a proporção dele maior é que está ganhando, então ele vai ter o maior peso. Mas vamos pensar nessa outra imagem que está aqui. Deixa eu pular para a terceira, depois eu volto nessa. Aqui, nessa composição, a distância que eu tenho em relação ao eixo faz com que os objetos se tornem mais pesados ou menos pesados. Percebam que aqui, ó, eu tinha uma cena onde tinha objetos com determinado peso, e eu vocês concordam que pela forma, pelo grau de elaboração da forma, estes elementos menores, esses elementos do meio, são os animais, eles são os mais pesados desses objetos que estão aqui, né? Eles são mais elaborados. Este daqui, ó, ele é o mais leve, pela percepção de volume, de elaboração da forma. Então, o que esse cara fez? Ele afastou bastante esse objeto para que ele parecesse mais leve. Desculpa, para que ele parecesse mais pesado, porque ele era muito leve na composição. Já esses que são pesados, ele aproximou do meio para que ele ficasse equilibrado. Deixa eu pegar um exemplo mais limpo, porque para mim não foi muito bom, que é o objetivo que eu queria. Vou fazer um desenho. Tenho um elemento que é pesado. Aqui está o eixo. Tem um elemento que é mais leve. Se esse elemento for colocado aqui na mesma distância em relação ao outro que é pesado, eles não vão se equivaler, eu não vou atingir equilíbrio.
Porque quanto mais perto desse eixo, mais ele vai se tornar leve. Para eu fazer este aqui, que é leve, esse aqui também é pesado, ou chegar próximo, eu tenho que afastar ele do eixo, porque ele vai ficar mais pesado. Só para vocês entenderem melhor essa relação, vou fazer um desenho onde a coisa fica clara e direitinho. Parem para pensar numa gangorra. O que acontece com os peitos quando a gente vai contando isso? Um rapazinho grande, gordo, um outro pequenininho. Os dois estão com a mesma distância em relação ao eixo. Esse cara aqui, ele com certeza vai pesar mais do que esse aqui, né? Mas vamos pegar esse duro gordo e botar ele mais próximo do eixo. Ele não fica mais leve? A mesma coisa acontece na nossa percepção visual. Porque o esforço para perceber que está fora do eixo é maior. Seu olho faz um percurso maior, por isso que ele pesa mais. Mas vamos voltar um pouquinho, umas duas imagens atrás. Eu pulei um monte para chegar nesse exemplo. Estava aqui, cheguei nela. O contexto onde você coloca os objetos também pode fazer com que ele em si tenha mais peso ou menos peso. Gente, as figuras geométricas, elas são muito comuns no mundo artificial, mas no mundo natural, elas são raras. Criar formas muito elaboradas, muito orgânicas, muito coisas no meio da natureza, não pesa muito. Já fazer isso no meio artificial, a gente pesa pra caramba, destaca na percepção visual, por quê? Agora, o que pesa muito num jardim, pegar uma forma geométrica pura e atribuir a uma composição de jardim, isso aqui chama atenção pra caramba, muito mais do que uma coisa orgânica e elaborada. Por quê? No contexto em que ele se encontra, o grau de raridade desse tipo de objeto é muito maior, e vai dar ele uma percepção de peso. Outra coisa dele. Oi? Se pegar uma proporção de objeto orgânico elaborado, colocar no interior, seja praticamente forma geométrica, vai destacar tanto quanto. Ele vai se destacar mais porque ele é mais raro em relação ao contexto do qual ele normalmente faz parte. Com certeza, ele vai ser porque ele é raro em relação ao meio natural. É justamente essa a explicação. As casas, por exemplo, que têm formas geométricas, elas se destacam na percepção visual, as que são retas, quadradas, curvas, cúbicas, porque a maioria das casas, elas não têm essa forma geométrica pura, né? Elas têm aquela coisinha das paredes e um telhadinho aberto, que é mais comum. Como uma forma geométrica pura é rara, qualquer casa que tem uma forma pura, ela vai se destacar muito na percepção. E é por isso que os arquitetos, eles dão preferência às casas, mas pelo menos os contemporâneos que têm uma visão mais moderna, eles gostam muito de explorar essas formas geométricas nas fachadas, para poder dar o destaque na composição de fachada. Estou falando
humano tem tendência a ficar procurando espaços que estão muito vazios e enchendo com alguma coisa. Ou pegar os espaços que estão muito cheios e esvaziá-los. E a gente vai perceber, por exemplo, aqui, ó, essa fachada, ela tem dois elementos que batem assim, rapidão naquilo que eu acabei de explicar, e ela vai ter alguma coisa desagradável, pelo menos para muitas pessoas, por essas duas questões. A primeira, qual é que vocês percebem aqui? Jurava que vocês não bater direto na questão da proporção que eu estava falando. Lembra da testa lá da guria? Vocês não estão lembrando da testa da guria aqui nessa fachada? Mas olha, apesar de você ter achado legal, muitas pessoas vão identificar que existe uma proporção de amarelo muito grande na parte superior e vão denotar isso como pesado. Ficaria mais leve que esse pedaço grande que estivesse aqui embaixo. E vocês vão notar que os arquitetos evitam jogar essa pressão lá para cima e fazem coisas mais leves e jogando a proporção maior para baixo. Só isso já seria um elemento também de leitura de peso. Mas aqui tem uma outra coisa. A gente vê uma área inferior da composição desse grupo de fachadas com muita informação, muito cheia, e quando você olha para cima, muito vazio. E a gente identifica vazio na porção superior. O contrário, a gente consegue ler aqui. Nessa área a gente tem uma fachada com muita informação lá em cima, uma chegada e declive lá em cima, com palmeiras altas. E o que o cara fez aqui no paisagismo? Não colocou nada aqui embaixo. O que aconteceu? Concentrou o mapa de cheios em cima e gerou um mapa totalmente de vazios embaixo. Qual é a leitura de mapa que a gente vê nessa piscina? Vazia. O que tem nessa grama? Vazio. O que tem nessa fachada? Cheia de tudo que você imaginar. Palmeiras, janelas, desníveis, elementos arquitetônicos. E só esse mapa de cheios e vazios são equilibrados da relação vertical para a horizontal. Concordo plenamente. Você está falando tem total sentido. Certo? Só que qual que é a análise que deve ser feita? Porque quando vamos pensar da ótica do paisagista, tá? Vamos ter um pouco arquiteto, que realmente, como você falou, olhar a casa dos outros lados não vai dar essa leitura. Você faz a piscina, por exemplo, já é gravação. Você tirar foto da piscina, já é gravação. Com certeza. Mas vamos pensar só no paisagismo? Se ela é só de palmeiras, existe um mapa de cheios lá em cima e um mapa de vazios lá embaixo. E esse paisagista, para causar a sensação agradável de equilíbrio entre pesos, ele provavelmente teria que ter outros elementos de paisagismo aqui embaixo também, para acabar com a sensação de vazio que o ser humano tem tendência a achar desagradável quando ela é exageradamente concentrada só numa posição. Realmente eu escolhi essa foto porque eu tinha outros ângulos dessa casa, porque esse ângulo favorecia a minha explicação, mas isso pode mudar o ângulo. E normalmente os profissionais que eles têm uma boa percepção visual, eles percorrem o ângulo da casa para ver todos os ângulos que possuem esses desequilíbrios e vão mexendo para equilibrá-los. Tá? Eu, por um acaso, escolhi um que tinha desequilíbrio. Pode ser que nos outros não tenha. Já deu, foi? Deixa eu ver o que vocês estão falando. É, já deu mesmo. Então, vamos dar uma paradinha. Vocês não querem chamada não, é? Faz o seguinte, eu inclusive nem trouxe hoje.